Alô? Agora foi, né? Tudo bem, gente? Boa noite primeiro, né? Que bom ver vocês novamente. Hoje a gente vai ter uma conversa, tá? Sobre mediunidade. E aí a pergunta inicial diz, né? Somos todos médiuns? Há 28 anos eu estou no Espiritismo. Eu trabalho aprendendo no Espiritismo, né? E eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, que todo mundo é médium, né? Que todo mundo sente, que vê, que tudo mais, né? Então eu quero abordar esse assunto para nós entendermos essa questão da mediunidade, tá? Antes da gente falar sobre mediunidade, eu quero falar com vocês sobre capacidade psíquica. E para falar sobre capacidade psíquica, eu trouxe um autor americano, na verdade, James Van Praagh, eu não sei o nome dele direito, mas ele escreveu vários livros, né? Ele é um médium renomado dos Estados Unidos. Ele também ajudou a escrever uma série, não sei se vocês assistiram, chama Ghost Whispers. Alguém assistiu? É uma moça que via espíritos, daí ela ajudava os espíritos a resolver as coisas, porque eles estavam presos na Terra, né? Ela ajudava eles a resolverem, e a maioria das histórias eram histórias desse autor. Então, esse autor, né, o James, ele diz o seguinte: todos nós nascemos, né, quem quiser acompanhar lá pode acompanhar, todos nós nascemos com algum nível de capacidade psíquica. Esse nível de capacidade psíquica, alguns chamam de intuição, outros chamam de sexto sentido. Todos nós nascemos com essa capacidade psíquica, tá? O que é psíquico? O que é psique? É uma palavra de origem grega que é para denominar alma, espírito. Então, espiritualmente falando, vamos dizer assim, que capacidade psíquica, na verdade, é quando o ser humano utiliza a energia da própria alma. Então, usar a sua capacidade psíquica é sintonizar ou usar a energia da própria alma. É quando você está usando a sua capacidade psíquica. Sabe quando você tem uma intuição, sente alguma coisa diferente, né? Então você está usando a energia da sua própria alma, a sua capacidade psíquica. Para esse autor, então, ele diz que nem todas as pessoas são médiuns, todas são de alguma forma psíquicos, todos têm essa capacidade psíquica, mas nem todos são médiuns. Por que esse autor pensa isso? Bom, ele diz isso porque para esse autor, o médium tem que ser capaz de pelo menos duas coisas. Primeiro, ele precisa ser capaz de sentir, de escutar, ou vozes ou impressões mentais do plano espiritual. Então o médium precisa ser capaz disso. Então todo mundo pode ter uma intuição, mas será que todos são capazes de sentir, de ouvir, né, essas impressões do plano espiritual? Aí ele coloca também que o médium, ele precisa ser capaz ele precisa tornar-se receptivo a esse tipo de frequência mais alta. Ele precisa conseguir sintonizar com essas energias. Porque você simplesmente receber uma intuição é uma coisa, agora você ser capaz de sintonizar e transformar essa sintonia em algo é diferente. Então, por isso que ele diz que o médium precisa tornar-se sempre muito receptivo a esse tipo de conexão, porque senão não vai ter, né, a mediunidade. Então, para esse James, né, ele diz que a mediunidade exige mais envolvimento do que capacidade psíquica. Não basta você simplesmente sentir, se você não desenvolve ou não trabalha. Então, a mediunidade exige muito mais envolvimento, porque o médium, ele vai estar lidando com uma energia, com espíritos desencarnados.
né? Ele vai estar lidando diretamente com o espírito, não somente com uma sensação, com uma percepção, tá? Então, o James diz assim: ambos precisam estar dispostos a tomar parte desse processo de comunicação. Se você não estiver disposto a trabalhar nisso, a tomar parte desse processo, não vai ter comunicação nenhuma. Tanto a pessoa que sintoniza como o espírito precisa estar disposto a fazer parte desse processo. Senão, não vai existir o exercício da mediunidade. Você vai simplesmente estar tendo uma intuição, né? Ou uma sensação, um sexto sentido, né? Isso não quer dizer que você estará exercendo a sua mediunidade. Aqui a gente começa a perceber um pouquinho a diferença. E o Divaldo Franco, no seu livro Intercâmbio Mediúnico, ele vem trazendo para a gente a diferença entre ser médium e ser simplesmente uma pessoa que consegue sintonizar com forças espirituais, mas que não trabalha a mediunidade, né? Porque muita gente fala: eu sou médium. Tá, você vai ao centro? Não. Você senta lá, trabalha. Não, eu só vejo as coisas. Como você sabe que você vê e que o que você está vendo é realmente algo ou não é invenção, né? Porque isso também pode acontecer, né? Então, o Divaldo explica o seguinte sobre a questão desse intercâmbio mediúnico. Ele diz assim, que a mediunidade é uma faculdade psíquica, ou seja, é como se fosse uma ponte, né? Um instrumento que faculta o quê? Que possibilita o quê? Esse intercâmbio entre situações vibratórias. Então, para que haja esse exercício de mediunidade, é preciso que a sua faculdade psíquica possibilite esse intercâmbio entre situações vibratórias diferentes. Então, vamos explicar isso daí de uma forma para a gente entender. Então, vamos lá. Porque tudo começa na mente, certo? Tudo começa no pensamento. Então, quando a pessoa pensa, quando ela começa a pensar, ela começa a emitir vibrações, ok? Então, primeiro, essas vibrações produzem ondas que se propagam pelo espaço, certo? Ok. Essas ondas, o que acontece? Elas formam um processo natural de sintonia. Bom, primeiro eu penso, aí eu produzo ondas vibratórias, é como um rádio, né? Produzo ondas vibratórias que se propagam pelo espaço e que vão fazer esse processo natural de sintonia. É igual o rádio para você sintonizar, não é? Ótimo. Em segundo lugar, como que eu vou exercer? Então, como eu vou mostrar que eu sou médium? É pela frequência que você consegue estabelecer. Se você pensa, produz as ondas, você faz esse processo de sintonia, aí você consegue manter essas ondas numa frequência, aí você está fazendo o quê? Sincronizando as forças e está possibilitando o intercâmbio mediúnico. Por isso que quando a gente vem ao centro e a gente vai lá para a sala, a gente senta, se concentra para você começar a emitir essas ondas e se manter numa frequência para estabelecer a sincronia. Senão vai perder a sintonia com os espíritos. Por isso que todo médium, que todo centro é silencioso, para que você consiga manter a sua frequência vibracional. É fácil, você, eu sou médium, beleza, você consegue sentar, ficar quietinho lá e colocar o seu pensamento numa sintonia vibracional e manter essa frequência? Porque eu já vi muito médium que está sentado lá, aí está pensando o que vai fazer a hora que sair do centro, hoje eu fiz... Cadê você manter a sua frequência vibracional? Então, como é que você vai se conectar, né? O que a gente precisa entender sobre essa questão da mediunidade é que tudo começa na mente. A nossa conexão com o plano espiritual está no nosso pensamento.
O nosso cérebro, que é a parte física, é onde nós temos o que? A nossa glândula pineal, a nossa hipófise. A glândula pineal, que muitos já estão chamando de glândula de Deus, é a nossa conexão com o plano espiritual. Então, tudo começa na mente. O Chico Xavier, no livro Roteiro, disse isso. Ele falou: as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. Começa no nosso pensamento. E eu não estou falando só para trabalhar no centro. Quando você também, você não, né? Quando a pessoa encosta num balcão de bar, ele também vai sintonizar com aqueles que comungam com o mesmo pensamento dele. Tudo começa na mente. E aí ali começa a obsessão. Porque a gente não sintoniza só com o espírito superior, também com inferiores, não é? Ok. O Chico continua falando assim, que o pensamento é uma força, né, que o espírito irradia. Oi, alô, ele está falando um pouco, né? Que o pensamento, ele é uma força que o espírito irradia e que ele utiliza para ele poder atuar. Porque antes da gente fazer qualquer coisa, a gente não pensa, acho que eu vou fazer tal. Antes de você agir, você pensa, não é? Então o pensamento é isso. Então ele diz assim, quanto maior a evolução do espírito, maior vai ser o seu poder de irradiação. Então se você sempre estiver pensando coisas boas, né? Pensando no caminho do bem, pensando, né, em agir com um fator moral bom, ótimo. Você vai irradiar sempre coisas boas. Quanto maior a evolução do espírito, maior o seu poder de irradiação nessa ação teledinâmica. O livro dos médiuns diz assim, que existem também os médiuns inspirados, na verdade. Porque nem todo mundo trabalha no centro espírita, né? Porque eu vejo o centro espírita como um trabalho, né? É um trabalho para mim. Nem todo mundo trabalha no centro espírita. Todos temos capacidade psíquica, todos temos intuição, né? Tudo isso daí. E como que fica aquelas pessoas, né? Que de repente você está em algum lugar e você pensa, acho que eu vou fazer tal. Aí você pensa e vem uma intuição para você. O livro dos médiuns chama isso de médiuns inspirados. Porque ele diz assim, qualquer um que esteja no seu estado normal, que recebe um pensamento, né? Uma comunicação estranha ao seu pensamento anterior, está sendo inspirado. E aí eu pergunto para vocês, a maioria desses escritores, né, de best-seller, né, todos esses, será que eles não eram médiuns inspirados? Não é verdade? Escreveram livros maravilhosos, e mesmo aqueles que escreveram livros horríveis, né, também eram médiuns inspirados. Os inventores, né? Todos eles eram, né? Porque tudo vem pelo pensamento. E o nosso pensamento é a conexão com o mundo espiritual. Então, como a gente está entendendo um pouquinho de mediunidade, o que a mediunidade exige então do médium? O que eu preciso então para ser médium? Vamos lá. O Divaldo Franco, ele explica, no livro Intercâmbio Mediúnico, ele explica isso daí. Ele diz assim, que a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer. E toda faculdade exige 5 coisas muito importantes para que você possa desenvolver. Primeiro, exercício. Vou falar de um jogador de futebol. Eu não esqueci a mediunidade. Jogador de futebol. Para ser um bom jogador, ele precisa se exercitar. Ele pode ser gordinho, ficar bebendo cerveja, comer tudo que quer. Não. Precisa de exercício, não precisa. Ele precisa de treinamento? Precisa treinar, né? Eu, quando comecei a desenvolver a psicografia, a pessoa que me orientou falou assim, olha, quando você dormir à noite, deixa um caderno do lado e um lápis. Se você acordar no meio da noite, qualquer coisa que vier à sua cabeça, você escreve. Isso é treinamento para psicografia, né? Um jogador de futebol, ele precisa de dedicação? Ele precisa se dedicar ao clube? Precisa. Se ele não se dedicar, ele vai ser cortado. Não vai ser nem escalado para jogar, né? Ele precisa de estudo cuidadoso? Ele precisa estudar a jogada, estudar o time que vai jogar contra ele. Ele precisa estudar também, né? E ele precisa ter uma disciplina correta? Com
Com certeza. Dormir cedo, vai acordar bem no outro dia, se alimentar direito. A mesma coisa é a mediunidade. Você precisa exercitar a sua mediunidade, você precisa treinar para desenvolver outros tipos de mediunidade, você precisa se dedicar, você precisa estudar a doutrina. Kardec fez livro dos Espíritos, livro dos Meios, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno. Eu já li todos pelo menos 3 vezes. Então é preciso estudar. É preciso disciplina correta, né? Então tudo isso é preciso. E tem um ponto principal para se desenvolver a mediunidade. É o fator moral. Porque o fator moral é tão importante, ou talvez até mais importante que todos esses quesitos. Porque do fator moral é que vão resultar alguns efeitos sobre o seu exercício de mediunidade. Então a gente pensa assim, mediunidade mais fator moral é que vai me dar a sintonia para intercâmbio. Então, se eu tenho mediunidade, mas o meu fator moral é lá embaixo, eu vou sintonizar com o quê? Se eu tenho mediunidade e eu tento evoluir moralmente, espiritualmente, meu fator moral é bom? Ótimo, eu vou sintonizar. É como eu disse na primeira palestra. Vocês lembram a questão da sintonia? Ou a gente sintoniza com flores. O que vem no campo de flores? Borboleta, né? Perfume, abelha, né? Que vem lá colonizar. Ou a gente sintoniza com o lixão, né? O que tem no lixão? Barata, rato, né? Então, se o seu fator moral for lixão, né? Melhor ser flor, né? Não é? Muito melhor, né? Então, o Chico Xavier diz o seguinte: por que o fator moral é importante? Ele diz assim: cada servidor possui características próprias, todos nós somos diferentes, né? Essas características podem interferir no serviço de mediunidade. Porque a mediunidade, ela requer constante estudo e devotamento ao bem. Se você não estuda, se você não tenta ser uma pessoa caridosa, solidária, pelo menos paciente com o seu irmão, que foi a lição de hoje, né? Como você quer exercer a mediunidade? Não adianta ser bonzinho só 1h30 lá dentro do centro. Isso aí não é ser cristão caridoso, né? Então, por que o Chico diz isso? Que as características próprias, se você não trabalhar, elas podem interferir no exercício da mediunidade, por causa da lei do intercâmbio. O que é a lei do intercâmbio? É física pura, viu, gente? Por isso que eu gosto do Espiritismo. É filosofia, ciência e religião. É física pura. E eu vou provar para vocês. Ele diz assim: o conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Olha lá aquela imagem. Estão vendo a água lá naquelas imagens? Dependendo de cada recipiente que você coloca, a água não vai tomar a forma do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Dependendo de como o médium está, moralmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, ele vai modificar todo o conteúdo da sua mediunidade. Então tudo depende do médium, né? Eu sou médium, mas eu sei trabalhar a minha mediunidade? Eu me esforço para trabalhar com a minha mediunidade? Eu me dedico? Eu treino? Eu tenho disciplina? E o meu fator moral, como que está? Né? Então é preciso entender isso, que as nossas características podem influenciar a nossa mediunidade, tá? Então, sendo assim, o Divaldo Franco, no livro Intercâmbio Mediúnico, traz que é preciso alguns requisitos para você se tornar médium. Então, vamos ver se a gente consegue ter todos, ou seu... mais ou menos, vamos lá. Então, o primeiro deles é equilíbrio. Você precisa estar em harmonia, a sua mente, que é onde começa a sua conexão com as suas emoções.
Eu já vi médium chegar na sala de trabalho, assim, nossa, hoje é meu dia, e reclamando e falando mal de tudo. Opa, peraí, volta, senta lá fora e se equilibra. Depois você entra para a sala. É preciso ter equilíbrio, equilibrar a sua mente com as suas emoções. E aí vem a questão da boa conduta. O que é a boa conduta? Isolar o mundo externo para que você se conecte com o seu mundo interno, com o mundo da sua alma, com a energia da sua alma. Não foi isso que eu disse no primeiro slide? O que era psique? Alma. E você usar a sua capacidade psíquica não é você se conectar com a energia da sua alma? Então você precisa isolar o mundo externo para você, quando está exercendo sua mediunidade, se conectar com o seu mundo interno, com a sua alma, com a sua energia da alma, para que você possa, com fidelidade, exercer a sua mediunidade. Um outro quesito é a oração. Engraçado, quinta-feira à noite eu fiz palestra lá no Centro Namor e Caridade, depois eu participei do plano de paz, aí fiquei conversando com o senhor. E aí ele falou assim para mim: toda vez que eu te vejo, Arlete, você está orando. Você está sempre orando, né? Eu falei: sempre. Eu sempre estou orando. Então, cultivar a prece é muito importante para que você consiga manter a serenidade interior. Não é só na hora que eu preciso, ou não é só na hora que eu chego no centro, começo o trabalho e faz a prece, e sai e faz a prece. É em todos os momentos. Todos os momentos. Eu às vezes estou dirigindo, eu começo a fazer oração, Pai Nosso, começo a conversar com Deus, estou dirigindo. Às vezes eu estou lavando a louça, eu começo a conversar com Deus, eu falo: vou fazer um Pai Nosso. Então, todos os momentos em que você sentir necessidade de se conectar com esses instrutores da vida maior, da vida melhor, faça uma oração, não só quando você precisa. A oração é o carro-chefe da sua conexão, né? O outro quesito é a disposição. Lembra que nós falamos que precisa estar disposto? Mas essa disposição precisa estar sintonizada com o ideal espírita. Então você precisa ter afeto e valorização do seu serviço. Eu já vi também, é porque há muito tempo eu trabalho em sala de desobsessão. Eu já vi médium falando assim: tem espírito que não dá nem para dar comunicação. Como assim? Quer dizer que dá para escolher? Não. Jesus disse: não é a pessoa sadia que precisa de médico, são os doentes que precisam de médico, né? Então, você precisa ter afeto, você precisa valorizar o serviço mediúnico, mas sempre sintonizando com o ideal espírita. E qual que é o ideal espírita? A caridade, seja para quem for. Esse é o ideal espírita. Então, usar a sua mediunidade para a caridade, né? Estar disposto a fazer esse trabalho. O outro quesito é a humildade. Esse é o pior de todos. Eu já vi médium falando assim. Eu era assim no começo, e eu tenho vergonha de falar: eu sou bam. Eu sou bonzão, né? Orgulho, né? Falando. E aí Deus vem, caceta, né, na cabeça. O que você pensa que é, né? Até o Divaldo achou que era, né? Levou uma esparrela, né? Então, a gente precisa ter humildade, né? Precisa ter consciência de que a nossa vontade, as nossas opiniões, as nossas características, elas interferem nesse intercâmbio com mentes superiores. Jesus disse que as duas virtudes principais do ser humano têm que ser caridade e humildade. E as piores imperfeições são o egoísmo e o orgulho. São as piores. Então a gente precisa ter humildade. Porque não pensa que ter a mediunidade ou trabalhar no centro ou ser médium é porque você é o bonzão. É porque o seu débito é maior do que dos outros. Você está aqui pagando, você não está ganhando nada, não. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de humildade. E por último, o amor. Mas não aquele amor, né, obsessivo, aquele amor que compreende os seus deveres fraternos,
vendo todo mundo como irmão, né? O amor que edifica, né? Que ajuda a construir, que perdoa, que ajuda, senão a gente vira joguete na mão de entidades inferiores. Então, aí eu tenho que pensar assim, como muita gente falou, eu sou médium. Aí eu pergunto, você se exercita? Você treina? Se dedica? Você estuda? Né? Como é que está o seu fator moral? Você tem disciplina? Você tem equilíbrio? Você tem amor pelo que você faz? Você é humilde? Começa a pôr tudo na ponta do lápis. E aí, vamos ver, né? Que médium você é. E aí a codificação vem dizendo para a gente, não há milagres. Não existe mediunidade por milagre. Tem muito filme aí que parece, né, que é a coisa mais facinha que tem é mediunidade, né? Mas não existe milagres, né? No livro do Divaldo, a Joana de Ângeles diz assim, ó, o ministério do intercâmbio mediúnico é sobretudo um labor de autoburilamento. Você sabe o que é um buril? Buril, né? Você fica como se você fosse, por exemplo, lapidar um diamante, você fica batendo até você lapidar, tirando a casca. É isso que é a mediunidade. É você se ir tirando aquelas suas cascas de imperfeições morais, para você se modificar. Ele diz assim, ó, quem não pretende domar-se não consegue ajudar. É preciso se domar. É preciso que você consiga modificar a forma como você vive aqui na Terra, para que você possa trabalhar realmente a mediunidade. Então quer dizer que se eu falar mal da vizinha, já está sendo imperfeito moralmente, não pode. Então eu tenho que virar santo? Não. Você está aqui para aprender. Não é santo, mas você precisa cada vez mais melhorar e evoluir espiritualmente. Então, a mediunidade nunca acontece por milagre. É isso que a gente precisa saber. Ninguém precisa apressar essas coisas, né? Eu já vi muita gente falando também, aliás, eu estou programando a próxima palestra para falar sobre mediunidade em crianças. Trazer a criança para a evangelização não pode ser algo para você apressar as faculdades medianímicas. Não existe milagre. Não existe isso de que qualquer um pode fazer qualquer coisa em relação à mediunidade. É preciso muito cuidado, né? Então não se pode apressar, né? Então, antes de se trabalhar com mediunidade, de se dedicar a esse trabalho, você precisa aprimorar os seus valores morais e superar as paixões inferiores. Porque a gente vive no mundo terreno. Esse mundo, quando a gente fala paixões mundanas, é porque são as paixões do mundo terreno. O comer demais, né? Por exemplo, eu já tive médico que chegou na sala do trabalho cheirando a cigarro. Como que você quer se dedicar se você nem antes do trabalho mediúnico, você não se doma, você não doma a sua vontade de ceder ao vício do cigarro, né? Então, é preciso primeiro aprimorar os valores morais. E depois é que você vai se dedicando ao serviço do bem, você vai se dedicando à caridade fraterna e aos poucos você vai construindo essa sua evolução, né? Sempre com humildade e sempre obedecendo, respeitando as leis de Deus, né? As leis de Deus, elas são claras, né? E quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é você saber que existe uma força maior. E ao próximo como a si mesmo você quer que faça para você? Não. Então não faz para o outro, né? Não é assim?
Amar ao próximo como a si mesmo quer dizer, não é você se amar e depois se amar ao próximo, não. É fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? E aí a gente chega em mediunidade, em sintonia, e vamos deixar agora bem específico. A gente está quase chegando no final, mas vai dar certinho o nosso tempo. Então, o Chico Xavier, o Chico e o Divaldo, eles trouxeram a diferença entre mediunidade e sintonia. Então, mediunidade é força mental, né? Já falamos, tudo começa na mente. Aí ele complementa, talento criativo da alma. É força mental, mas vem da onde? Da alma, certo? Ele é esse instrumento vibrátil. Também depende das nossas vibrações. E o que ele possibilita para a gente? É a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Então, quando você utiliza a mediunidade, você utiliza a sua força mental, utiliza a energia da sua alma e se transforma nesse instrumento de vibração que te permite comunicar com os espíritos. Isso é mediunidade. Tudo bem? O que é sintonia? É como um acordo. Por isso que eu disse para vocês, você não precisa estar exercendo a mediunidade quando a pessoa encosta num balcão de bar e começa a beber, porque ali ela vai sintonizar com entidades inferiores. Então, sintonia é acordo mútuo. Por isso que quando a pessoa começa a beber, ela bebe um copo, dois, ela fala, acho que eu não vou beber mais. Ah não, vou beber só mais um. Ela pensa que é ela que está pensando isso, né? Mas não é. Ela já está sintonizando com espíritos que comungam do mesmo pensamento que ela. E aí eles começam a influenciar. Isso é sintonia. Mediunidade é força mental. É usar a energia da alma para possibilitar a comunicação entre os espíritos. O Divaldo diz praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, mediunidade é oportunidade de servir. Né? É bênção que faculta o quê? Manter contato com a vida espiritual. Então a mediunidade faz com que você consiga manter esse contato com a vida espiritual. O que é sintonia para o Divaldo? Ele diz assim, é a identificação com aqueles que nos são afins, com aqueles que comungam no mesmo campo vibratório. Por isso que é diferente. Todos nós aqui somos capazes de sintonizar com espíritos. Todos nós temos a capacidade psíquica disso. Mas todos nós temos condição de exercer a mediunidade? Essa é a questão maior, né? A Joana de Ângeles traz para a gente algo sobre a sintonia que é muito interessante. Eu quis trazer isso para você falar, não é que é verdade? Não é que é isso mesmo? Né? Então a Joana de Ângeles diz assim, ó, sintonizar é estar na mesma frequência mental e emocional de outrem. Ela falou de espíritos? Não. Falou de outros. Pode ser encarnado? Pode ser. Vocês já chegaram numa conversa assim, você está conversando, então a gente podia fazer isso, então a gente... Está vendo? Você captou meu pensamento? Isso é sintonizar. Então a gente também pode sintonizar com um encarnado. Não é só com desencarnados. Então quando você está na mesma frequência mental e emocional que outra pessoa, e você capta pensamentos simultaneamente, você está sintonizando com essa pessoa. Tanto faz, é encarnado ou desencarnado, né? Então, aí ela continua completando, mas sintonizar com os espíritos é se colocar predisposto a esse contato psíquico, seja consciente ou inconsciente. Com o espírito, às vezes a gente sintoniza inconscientemente. Por isso que eu disse que a pessoa que está lá bebendo no balcão do bar, às vezes ele acha que é ele que está pensando que quer beber mais. Mas inconscientemente ele pode estar sintonizado com algum obsessor que está influenciando a que ele beba mais. Certo? Então, isso, contato psíquico, consciente ou inconsciente. Então, por isso, a Joana de Ângeles diz assim, o médium não é somente aquele que se desgasta lá no serviço de comunicação entre encarnados, não é aquele que só vai no centro e trabalha com a mediunidade. Peraí, então nós estamos chegando no ponto, então todo mundo é médium, né? Ela diz que
O médium é todo aquele que vira instrumento das realizações ou das lutas de qualquer um, seja encarnado ou desencarnado. Se você sintonizar com alguém, sabe assim, quando alguém está rindo muito, você começa a rir também? É a mesma coisa. Então, toda vez que você sintoniza com alguém, né, você acaba sendo instrumento da realização dele também. Tá? Então, sintonizar é mais fácil. Trabalhar a mediunidade é mais difícil. E aí a gente começa a chegar à nossa conclusão. E aí, então, todos nós somos médiuns? O que vocês acham? Sim. O Chico falou que sim. O Chico disse: todo ser humano é médium. Todos nós somos médium. Aí ele continua falando assim, ó: todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos nós somos instrumentos deles. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Aí cabe a nós fazer o quê? Evoluir, cabe a nós estudar, cabe a nós nos dedicarmos, porque aí só nós podemos decidir se a gente vai fazer o quê? Se a gente vai se conectar com forças edificantes ou com forças deprimentes. Depende da gente. E isso acontece com quem trabalha no centro espírita também. Porque tem gente que vem no centro espírita e fala: eu estou saindo pior do que entrei. Culpa sua. É você mesmo que está fazendo isso. É você que continua sintonizado com forças deprimentes. Por isso que precisa orar. E aí o Divaldo vem explicando para a gente, então, qual que é a finalidade da mediunidade? Fazer a gente aguentar essas forças aí e tudo mais. Na verdade, a mediunidade começou a ser, vamos dizer assim, escancarada, porque o ser humano precisava aprender algo. Então, na verdade, a mediunidade era muito importante, porque foi só a partir da mediunidade que o ser humano começou a entender e a se conscientizar das suas responsabilidades de espírito imortal. Como é que a gente ia saber que existe vida após a vida na Terra, que o espírito ainda vive, que ele é imortal, se nós não tivéssemos a capacidade de nos comunicarmos com eles? A gente ia continuar pensando que acabou aqui, acabou tudo. Por isso que existe a mediunidade, para que a gente possa ter respostas do mundo espiritual, para que a gente possa se comunicar com o mundo espiritual. E aí o Chico vem explicando que em espiritismo não há médiuns superiores a outros, né? Que não existe mediunidade melhor nem pior, que todas são importantes. Todos nós somos responsáveis para tomar o comando dessa evolução, de olhar para frente e continuar crescendo. É isso que a gente precisa. A gente precisa ver a mediunidade como oportunidade de crescimento espiritual. E esse crescimento, como que eu vou entender o que engrandece o médium? Primeiro, o que ele faz com os dons que ele possui. Primeira coisa. Porque tem muito médium que usa o seu dom não para coisa muito boa, né? Eu vou citar, mas não estou citando, porque eu já fui várias vezes lá e o lugar era muito bom, né? Eu estou falando do João de Deus. Infelizmente, ele usou a mediunidade dele, que era algo tão bom, para coisas que não eram boas, né? Então, o que engrandece espiritualmente o médium é isso, é o que ele faz com os dons que ele possui. O que engrandece o médium é a educação evangélica dele e o exemplo que ele é no serviço da mediunidade. Essa educação evangélica é o estudo, o quanto ele estuda, o quanto ele começa a entender. Eu li algo sobre o Chico, porque o Chico estudava muito, ele lia muito. E eu vi uma entrevista dele que ele deu lá da TV Tupi em 1964, assim, e ele dizia que ele precisava estudar porque os espíritos precisavam do conhecimento dele, porque como que ele ia passar, escrever se ele não sabia, né?
Então é preciso essa educação evangélica. O médium também ele se torna grande quando ele tem a compreensão de que o que é importante para ele é a honra de poder servir. Então, todas as vezes que eu faço palestra, as pessoas vêm me agradecer, muito obrigada, sua palestra. E aí eu sempre falo assim, eu que agradeço a oportunidade. Porque para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu acho assim, que Deus está me dando assim a maior das honras. Eu nem sei se eu sou merecedor. Então é importante que você sinta isso, de que você está tendo a honra de servir ao ideal espírita, né? E por último, o que engrandece ao médium é a oração para ele se manter dentro do padrão de reciprocidade. Porque se ele não se mantiver dentro de um padrão de reciprocidade, ele nunca vai fazer bem. Quando ele se mantém na oração, ele recebe essas vibrações compensadas. O que são vibrações compensadas? Quando a gente ora, quando a gente elabora pensamentos felizes, quando a gente tem pensamentos positivos, a gente imediatamente é recompensado, né? Isso chama, o André Luiz explicou isso, são vibrações compensadas. São aquelas vibrações que vêm como resposta dentro do nosso padrão de reciprocidade. Por isso que quando a gente ora a Deus, ao Cristo, né? Quando a gente fica quietinho e ora, imediatamente a gente sente aquela compensação. Eu já vi muita gente falando, quando eu rezo assim, parece que entra uma paz dentro de mim. É a vibração compensada. Porque você sintonizou com o quê? Com o mais alto, com Deus, com Jesus, né? Então, finalizando, a gente precisa sempre entender que mediunidade é compromisso e responsabilidade. Não tem outra questão. Se você trabalha e você não tem compromisso, não tem responsabilidade, é a mesma coisa aqui, né? Então não existem médiuns que são mais dedicados que outros, não é isso. Existem alguns que estão renunciando à matéria, se esforçando mais do que outros no seu autoaprimoramento, mas não é que eles são melhores, porque para Deus existe o tempo de cada um, assim como existe o que cada um assimila, ou com forças superiores ou inferiores. Não foi Jesus que disse, cada um colhe o que planta? Então, Deus dá o tempo para cada um, né? E a gente precisa, para poder exercer essa mediunidade, seguir o que Jesus recomendou. Jesus recomendou vigilância e oração. Não é o vigiar e orar, que a minha amiga fala toda hora. Jesus recomendou vigilância e oração. Para quê? Para que a gente tenha esse antídoto contra as sugestões que são desequilibrantes, que podem vir tanto de encarnado como desencarnado. Várias vezes eu fui sair de casa para ir no centro, às vezes minha mãe falava, não vai hoje, fica descansando. É só desencarnado que influencia a gente? Não, encarnado também pode. Por isso que a gente precisa de vigilância e de oração. E aí, para finalizar, a pergunta que eu fiz no começo do slide, somos todos médiuns? Todo mundo falou que sim. Aí eu vou fazer outra pergunta para finalizar, para ficar a reflexão. Somos todos dignos de servir ao labor da mediunidade? Será? Aí é que está a questão, tá bom? Espero que vocês reflitam e comecem ao autoburilamento e ao autoaprimoramento para a gente se esforçar cada vez mais e evoluir. Muito obrigada, fique com Deus e agradeço a oportunidade. Obrigada.